Bom dia! Estamos quase lá, sendo que quase lá quer dizer no fim de semana. Coragem! Bom, a cor do dinheiro, do dia 7 de Abril, do ano da graça de 2022. O meu nome é Camilo Lourenço, isso vocês já sabem, e estou aqui para fazer a análise da economia e de políticas, que é o programa que faço diariamente aqui no canal A Cor do Dinheiro. Bom, para onde é que vamos começar hoje? Antes de mais, por 2 ou 3 alertas. O primeiro é dizer, não se esqueça, amanhã, à noite, em Braga, vamos fazer com a Associação Empresarial do Minho um jantar para tentar perceber o atual estado da economia, a situação das empresas, com 2 perspectivas, a subida da inflação e também a guerra na Ucrânia, e o que é que as empresas podem fazer para antecipar esses problemas que aí vêm, e que são problemas sérios, ao contrário do que nos querem fazer crer. Vai ser com o Jorge Marrão e com o Sérgio Sousa Pinto, deputado do Partido Socialista, e vai também estar a CEO da Painhas S.A., Helena Painhas, no painel. Eu vou moderar aquilo e colocar questões. Portanto, não se esqueça, eu já coloquei aqui o teaser, já pus lá o link para você se inscrever, se estiver interessado. Olha, eu vou-lhe dizer que há gente que já me escreveu, espectadores, que vão desde Coimbra até, e o Alentejo só ao jantar da Associação Empresarial do Minho. Bem, vamos lá então ao... não! Primeiro fazer o disclosure. Este canal tem uma parceria com a Prozis, o que significa que se você for lá ter, através dos links que nós divulgamos aqui, tem um desconto de 10%. Mas estas 2 semanas, que são os 15 anos da Prozis, têm descontos que pode chegar até aos 60%. Vale a pena. Bem, agora sim, vamos então ao período de ordem do dia e vamos começar por onde? Um reparo à história da subsidiação da TAP das rotas do Porto, que eu falei aqui ontem. E porquê? Eu citei aqui o Ministro da Economia, o Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, porque ele admitiu subsidiar as rotas que a TAP, onde a TAP tenha interesse público. Por exemplo, ele deu o exemplo dos Açores da Madeira, mas, verdade seja dita, Pedro Nuno Santos foi mais longe. E isso também é outra coisa, não disse só que admitia subsidiar se houvesse interesse público nestas rotas. Disse também outra coisa, deixe-me só acertar aqui a câmara, e ele, embora não me tenha dito nada, eu depois fui investigar melhor a história e dei com esta versão. Porque ele disse mais, e o que disse mais, disse certo, estava certo. As ligações ao Porto não se fazem só pela TAP. As outras, entre parênteses, companhias aéreas, também estão a crescer e isso é bom. Tem toda a razão. E este aspecto e esta declaração de Pedro Nuno Santos tem de ser realçada, que é para eu, sou pena de eu cometer uma injustiça e dizer que ele só admitiu a subsidiação. Não é verdade. E, portanto, fica feito este reparo. Ponto seguinte, como já percebeu, nesta história das sanções à Rússia, a União Europeia tem sempre fraturas. Ontem falei-lhe aqui da Hungria e, como você vê também, ontem, pelas declarações do Sr. Primeiro-Ministro húngaro, Viktor Orbán, essas fraturas acentuaram-se. Porque a Hungria decidiu divergir de todos os países da União Europeia. E repara, trata-se de um governo de direita, com alguns tiques de extrema-direita, ok? E este senhor está colado ao Sr. Putin. Ainda ontem veio admitir a brecha na decisão da União Europeia de não pagar os contratos de gás e de petróleo, a não ser em dólares ou euros. O Sr. Orbán admitiu pagar isto em rublos. Isto não ajuda nada a causa europeia. E, sobretudo, não ajuda, isto é uma vingança, naturalmente, não é? Porque a União Europeia decidiu mesmo avançar com aquele procedimento de Estado de Direito que pode penalizar a Hungria. Isto não ajuda nada a União Europeia e não ajuda nada a Ucrânia. Portanto, a Ucrânia, suspeito eu, não se irá esquecer disto. Eu também não vou esquecer, como cidadão europeu. Bom, ponto seguinte. As novas sanções europeias à Rússia. Ontem dissemos aqui que a história do carvão sabia um pouco a pouquinho, e é verdade. Mas, felizmente, eu estou mesmo espantado, porque a União Europeia está a conseguir dar saltos importantes. Ontem veio mais uma decisão que foi também cortar 20%, repara uma coisa, 20% das importações de petróleo da Rússia. Você dirá, o problema da Europa não é o petróleo, é o gás, é verdade. Até porque o petróleo, há muitos países produtores de petróleo que têm capacidade produtiva instalada, com exceção da Venezuela, e, portanto, podem fazer um ramp-up dessa produção e compensar. É verdade.
Mas não se pode esquecer que se trata de uma decisão muitíssimo importante. Eu, na emissão da manhã, vou analisar em concreto o que é que isto pode representar para as economias mais importantes da Europa. Portugal não conta para nada aqui. Estamos a falar de Espanha, França, Itália e eventualmente Polónia. Portanto, vou guardar uma análise mais aprofundada sobre isto para amanhã. No entanto, é de realçar que a União Europeia está a dar passos grandes neste sentido. O que eu achei estranho nisto hoje é que eu ontem, soube de notícia, ontem à noite, vim à procura, estão aqui as capas no portal SAP, dos jornais portugueses de hoje, e não vejo uma única referência a isto. Mas, como nós somos um bocado distraídos, houve malta a quem isto não passou. Olha, aqui ao lado, Nuestros Hermanos, o jornal Economista, está a ver ali o canto inferior direito, está ali um círculo vermelho, que eu assinalei, lá está. A decisão da Europa de cortar 20% do gás russo. E diz aqui o Economista que isto pode ter, obviamente, tem aqui um quadro com a dependência de cada um destes países. Eu, como lhe disse, é uma coisa que vou analisar amanhã. Portanto, surpreende-me como é que nós passamos ao lado de coisas tão importantes. E já agora, porque é um assunto que eu vou ver ainda, o jornal, também um dos jornais de economia espanhóis, ontem houve o senhor Herbert Diess, CEO da Volkswagen, foi ao norte de Espanha, a Bilbao, por um evento no Guggenheim, e fez declarações muito importantes sobre as decisões do grupo Volkswagen. Eu já vou a uma delas, mas gostava de lhe mostrar aqui o 5 Dias tem uma entrevista com o senhor Diess, está aqui em baixo. E o senhor Diess, aproveito para dizer e puxar dos galões, eu já entrevistei o senhor Diess, há mais ou menos 1 ano e meio, em Barcelona, onde conversei com ele sobre algumas coisas sobre o grupo Volkswagen e sobre o futuro do grupo Volkswagen, nomeadamente a questão da combustão, dos motores da combustão, da transição para o elétrico e, nomeadamente, o impacto do diesel. Mas o senhor disse, aos 5 Dias, diz assim, a Espanha será o centro europeu para produzir compactos elétricos. Está a perceber isto, tendo em conta uma outra história que nós falámos aqui há umas semanas sobre a instalação da fábrica de baterias do grupo Volkswagen em Sagunto, na Comunidade Valenciana? Não foi na Catalunha, capiche? Foi na Comunidade Valenciana, ok? Bom, o que é que isto quer dizer? Bom, eu vou analisar melhor a entrevista, mas ontem o presidente do grupo Volkswagen disse outra coisa, que 60%, disse neste encontro, 60% daquilo que são os veículos a combustão do grupo Volkswagen vão desaparecer, ok? E vão ser substituídos por elétricos. Portanto, está a ver, a Espanha está-se a transformar num dos grandes polos automóveis da Europa. Quem é que está a ficar para trás? Escuso de dizer mais alguma coisa. Sr. Luís, posso pedir um favor? Está-me ali o meu telefone. Desculpe lá, pedi aqui ao Sr. Luís para me dar o telefone, porque esqueci de uma coisa, já vai perceber porquê. Peço desculpa. Sr. Luís, muito obrigado. Deixa-me só, na sequência do que estamos aqui a falar, já lá vou. Quero ouvir uma surpresa. Por causa das decisões em relação à Ucrânia, não sei das quantas, eu ontem juro que fiquei lívido. Era o ponto seguinte, eu não tinha aqui o telefone, tinha aqui a gravação, tive que pedir ao Sr. Luís, a quem eu agradeço, esteja à partida. O Parlamento português decidiu convidar o Sr. Volodymyr Zelensky para discursar no Parlamento português. Todos os partidos estiveram de acordo. Ouça o que disse a camarada Paula Santos, líder parlamentar do Partido Comunista Português. Ouça, ok? Realização de sessões com intervenção de chefes de Estado na Assembleia da República, estas sessões ao longo dos últimos anos têm sido muito limitadas e têm sido sempre na sequência da realização de visitas institucionais ao nosso país, coisa que neste caso concreto não ocorre. Para além disso, a Assembleia da República, enquanto órgão de soberania, deve ter um papel não para contribuir para a escalada da guerra, não deve ter um papel para contribuir para a confrontação, para o conflito, para a corrida aos armamentos, mas o seu papel deve ser exatamente o oposto. O papel da Assembleia da República deve ser um papel em defesa da paz. Pronto. Ouviu bem? Isto é
como dizia um amigo meu americano nestas situações, Camilo, he never ceases to surprise me, ok? Aqui é a mesma coisa. O PCP já parou de me surpreender, sobretudo pela estupidez. E eu acho espantoso como é que uma miúda, porque ela é uma tipa nova ainda, não é, sei lá, não é uma velhadas, não é? Da velha guarda. Esta senhora é uma senhora nova, de outra geração. Tem a obrigação de ter miolos e usar os miolos. Portanto, ainda não está na fase demencial. Uma senhora daquela idade, líder parlamentar do PCP, fazer esta intervenção, isto é suspeito eu, se houvesse eleições agora, o PCP ainda tem a votação mais fraquinha do que teve. Suspeito eu. E já agora, se você ainda desse lado e não disse nenhum palavrão, eu dou-lhes parabéns. Olha, eu não consigo dizer. Ponto seguinte. A Universidade Católica, numa previsão, diz que o crescimento económico português no primeiro trimestre de encadeia vai ser de 0,2%. Isto não é bom sinal. E já agora, sobre isto, eu recomendo que você vá ver o último documento do Banco de Espanha, Banco Central Espanhol, sobre a economia espanhola. Depois compara a análise com o que anda a ser dito pelo Banco de Portugal sobre a economia portuguesa. E você aí vai perceber muita coisa, ok? Faça esse exercício, ok? Bom, já lhe falei aqui das manchetes do jornal 5 dias do Economista e, portanto, vamos aos assuntos principais de hoje. E os assuntos principais de hoje, além das taxas de juro, ontem, recorda-se que eu antes de ontem falei aqui numa emissão sindicada, quer dizer, pré-tomada pelos bancos, de uma emissão de dívida portuguesa a 10 anos. Sabe a quanto é que foi colocada esta dívida? 1,67%. Você recorda-se que há o ano passado, em abril, uma emissão equivalente, sabe qual era a taxa de colocação? Está sentado. 0,3%. Sabe o que quer dizer? Pronto. Eu vou guardar uma análise mais aprofundada sobre isto para amanhã. É a segunda matéria que vou deixar para amanhã. No entanto, quero chamar-lhe a atenção para isto estar a ficar feio. Ok? O Banco Central Americano deu esta semana mais um passo para apertar a política monetária. Vai começar a mexer naquilo que são as reservas no porão do Banco Central Americano, que está forradinho de títulos de dívida até ao teto. Ok? Mas para você ter uma ideia, que é para não perceber que eu estou só aqui a falar em blank, olha aqui. Isto é a taxa de juro das obrigações do Tesouro americanas a 10 anos. Está a ver ali a lamber a barreira dos 3%? Ali assim? Bom, quando há subidas pronunciadíssimas das taxas de juros, como está a acontecer, sobretudo neste prazo de 10 anos, com as condições que nós estamos a ver no mercado monetário, isto às vezes sinaliza il mio naso e o naso dos mercados, recessão. Havemos de voltar a esta matéria, ok? Mas fica já com esta ideia. Bom, até porque, como eu lhe disse, amanhã vou voltar à questão das taxas de juros, com detalhe, com mais atenção. Ponto seguinte, e aqui entramos nas matérias principais de hoje. A doutora Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, ontem também não me surpreendeu com a declaração pública que fez, a defender um limite aos preços em Portugal. E até fui buscar uma ganga antiga, não é? E tal, durante o período da pandemia, o governo até criou legislação para limitar as margens das petrolíferas, não sei das quantas. Catarina Martins está a defender uma colocação de preço de limite tope nos preços praticados em Portugal. Particularmente, digo eu, na área dos bens essenciais. Bom, era de esperar, não é? Porque de cada vez que há dificuldades nos mercados com alguma commodity ou então algum bem essencial, a primeira tentação de certos partidos, os mais populistas, é vamos conter os preços e com isto estamos a ajudar os consumidores. É exatamente o contrário. Ponha-se no lugar de uma empresa, nomeadamente uma pequena e média empresa, ou uma pequena ou média empresa, que fabrica determinado tipo de produto. Se você lhe puser um preço e esse preço não compensar margens de comercialização, ou seja, se a empresa perder dinheiro ou ficar lá em resvés, a empresa deixa de produzir. Percebe? O problema aqui é o contrário. Como você vai ter uma escassez... Repare, esta malta do grupo do Bloco de Esquerda e muita gente da extrema-esquerda não percebe nada de economia e não é preciso ir à faculdade. Basta ter o conhecimento da vida real. O que você tem um problema aqui não é ganância, está a perceber? Não é ganância dos produtores. O problema é que a oferta diminuiu. E, portanto, quando a oferta diminui,
você tem um aumento de preços. Ora, qual é a forma de resolver isto? É reduzir o consumo. E isto os partidos têm medo de dizer. O que vai acontecer no mercado dos combustíveis, até no mercado da alimentação e outros sítios, é a gente vai ter que reduzir o consumo, porque a oferta caiu. E não se resolve o problema da oferta de um dia para o outro. Alguém ponha isto na cabecinha da Catarina Martins. Isto não funciona. Esta história de colocar limites aos preços até pode ter um efeito contraproducente, que é saída de mais operadores do mercado e agravar o problema. Eu percebo, eles querem uma economia socialista, comunista, transição para o comunismo, como se diz para o socialismo, como diz na Constituição. Oh, meus senhores, eu também queria muita coisa, também queria muitos sonhos. Não existe. O que a Catarina Martins devia estar preocupada é: os preços estão muito altos, diga lá ao governo para baixar os impostos. Mas não pode. Pois, mas só uma pergunta. Sabe o que é o Bloco? Não sabe. É o partido que mais impostos ajudou a criar, a aumentar, e os partidos defendem mais impostos em Portugal. Eu já uma vez escrevi um artigo sobre isto no Jornal de Negócios, falei disto aqui, remember. Portanto, só sabem fazer aquilo. Não sabem dizer assim: o Estado está a gastar mais em certos sítios, como vai ter menos receita, temos que cortar a despesa. Não sabem dizer isto. Percebe? Bom, e mais grave do que isto, o que você vai ver nos próximos tempos é que todos os setores onde está a colocar limites, isto vai ter mau resultado, como vamos ver a seguir. Bom, que é o ponto 3. Eu tinha-lhe falado aqui ontem e prometi hoje analisar isto com mais detalhe. Então, o que é que se passou nas últimas 2 semanas? Você lembra-se eu ter dito que o governo português estava estranhamente caladinho sobre a história do propor a Bruxelas um limite ao preço da energia? Lembra-se disto? E era por boa razão, porque algum bom senso aqui aconselhou o seguinte: isto aqui é um exagero que nós estamos a propor a Bruxelas, os gajos não vão gostar disto, portanto é melhor a gente jogar pianinho, deixe os espanhóis fazer a despesa da festa. E os espanhóis fizeram a despesa da festa, com grandes esparagonas, vamos limitar a 30 euros o megawatt-hora. Bom, sabe o que é que aconteceu? Espanha e Portugal mandaram aquela proposta para Bruxelas. E Bruxelas está a torcer o nariz. Eu vou-lhe explicar quais são algumas das reservas que Bruxelas está a colocar ao processo. Então veja lá. Imagina o que é. Se você limita o preço do gás aqui, ontem o António Vidigal, que é meu espectador e meu amigo, descreveu-me que os tais 30 euros se transformam em 70 euros. É verdade. Mas o problema é, os 30 euros, diz o resto da Europa, é muito barato. E qual é o receio? Que, produzindo energia barata aqui, quando houver superávit na Península Ibérica, esteja a exportar para outros países da Europa a preços mais baixos do que está lá a fazer, ou seja, a fazer dumping. Quer dizer, não é bem dumping, mas enfim, percebe? As empresas do outro lado dos Pirineus estão preocupadas com isso. Os espectadores mais atentos dirão assim: está bem, mas as ligações entre a Península Ibérica e o resto da Europa não são de molde a fazer exportação maciça de energia. Who the hell cares? O que interessa é, existe esta possibilidade e eles não querem. Mas há mais objeções. Processos sem tribunal. Porque as empresas europeias podem dizer assim, a tribunal dizer assim: meus amigos, então, mas vocês estão a baixar artificialmente o preço da energia na Península Ibérica. Eles estão a produzir um preço mais baixo, nós estamos a produzir um preço mais alto porque a nossa energia é mais alta. Não queremos isto em tribunal. Percebe? Mais uma preocupação da Comissão Europeia. Terceira preocupação. A Comissão Europeia olha para os 30 euros e diz assim: isto é uma coisa horrivelmente baixa. Nós queremos um preço à volta dos 70 euros. Está a ver o problema? A Comissão Europeia acha que o que está a propor, e será sempre um período transitório, é demasiado baixo em relação àquilo que é o custo real da energia. E sabe qual é o maior problema? É que não é o Estado que vai pagar o diferencial. É você, consumidor. Percebe? Você vai ter situações em que as famílias vão estar a subsidiar as empresas. Portanto, isto é a preocupação de Bruxelas. Mas há mais uma. Esta é mais grave. Os produtores de eletricidade estão dispostos, eletricidade a partir do gás, estão dispostos, e já disseram isto a responsáveis da Comissão, estão dispostos a ir para o Tribunal contestar isto, porque dizem que quando celebraram os contratos com os respectivos governos, nomeadamente em Portugal e Espanha, estava previsto haver situações de variações significativas de preços. Está a ver? A Comissão Europeia está preocupada com a litigância, é o que se quer dizer. E os espanhóis, nomeadamente os jornais espanhóis aqui a um lado, estão muito mais
afoitos a noticiar isto e andam a investigar isto melhor em Bruxelas do que os jornais portugueses. Razão pelo qual você, nas últimas horas, ou nas últimas 24 horas, não viu nada sobre isto. Aliás, eu ontem falei aqui sobre esta brincadeira e ainda pensei assim, bom, você vai ver que os jornais espanhóis estão a tocar nisto, a malta em Portugal vai mexer no assunto. Ninguém mexeu no assunto aí. Portanto, eu suspeito que isto aqui está, em Bruxelas, vai ser considerado ajuda de Estado e com muita probabilidade a Comissão Europeia vai chumbar a posição do governo português e do governo espanhol. Fica aqui a solução, como eu não gosto só de criticar. A solução para isto não é subsidiar toda a economia. Não faz sentido, porque senão nós estamos a pôr pessoas mais pobres a pagar pelas pessoas que podem pagar a variação de preços. A solução para isto é ajudar as famílias mais desfavorecidas e tentar compensar de alguma maneira o setor energético nas empresas, o que está muito mais dependente da energia. E mesmo assim a compensação não pode ser total. Sabe porquê? Porque senão as pessoas não se tornam eficientes no uso da energia. Este é que é o ponto fundamental. E que todas estas propostas estão a ignorar. Bom, como é que já vamos de tempo? Isto é uma vergonha, 21 minutos. Bem, eu ia para aqui falar de uma questão do Dr. Fernando Medina que me escapou nos últimos dias, vou deixar para amanhã. Vou para a frase da semana, que é do Jorge Rebelo de Almeida, pessoa que eu conheço, tenho grande estima, que é o dono e o presidente, o chairman da rede de hotéis Vila Galé. Jorge Rebelo de Almeida diz ao meu jornal, ao Jornal de Negócios, a escalada de preços que está a verificar pode estragar o verão. Eu acho que ele tem razão. Mas agora a pergunta é, o que é que nós podemos fazer? Porque o problema é que a escalada de preços, nomeadamente dos combustíveis e aquilo que está acontecendo nos produtos, você pode ter a certeza de uma coisa, a inflação nos bens alimentares essenciais ainda vai ser pior. Isto ainda vai subir mais. A questão é esta. O que é que se pode propor para conter isto? Nada. O Jorge Rebelo de Almeida tem razão. Nós podemos ter um verão que vai ser prejudicado por isto, sobretudo por causa da questão das companhias aéreas já estão a repercutir a subida dos combustíveis naquilo que são os preços dos bilhetes e é possível que isto aconteça. A questão é esta. Qual é a solução? Não há solução para isto. Quando nós temos problemas de oferta, por isso é que o preço está a subir, a solução é sempre reduzir a procura. Não se consegue fugir isto. O problema é que os governos e os partidos políticos não gostam de admitir isto porque é impopular. Mas olha, não é essa a função dos comentadores. Bom, cheguei ao final do programa de hoje. Quero agradecer às 7.000 e poucas pessoas que estão em direto. Quero agradecer a estas pessoas e pedir a estas e outras aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Você sabe porquê? Aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Como viu, ficaram assuntos para amanhã e eu prometo mesmo que amanhã vou analisá-los. Obrigado, tenha um grande dia e até amanhã às 8. Com licença.